Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu quero falar de uma forma específica sobre o capítulo 14, apenas o versículo 5. Todavia, para a devida compreensão, necessário é ter uma ideia do contexto. Quando a gente vai para a Bíblia estudá-la e, sobretudo, fazer a leitura da palavra de Deus, é necessário compreender que a gente não pode e nem tem autorização para pegar versículos isolados por causa de quê? Porque o versículo de forma fragmentada vai truncar o texto, ou seja, vai travar, vai fazer com que você não tenha a compreensão adequada do que está sendo dito. E quando você vai para 1 Coríntios capítulo 14, necessário é adotar uma regra no tocante à leitura. Você vai ter que identificar o parágrafo, porque cada parágrafo contém uma unidade de pensamento. E aí você vai ver qual é a ideia central. Por exemplo, do capítulo 14, versículo 1 até o 5, nós temos um parágrafo. Observe que o tempo inteiro Paulo dá preferência pela profecia e não pelas línguas. E por que as pessoas têm enfatizado as línguas em detrimento da profecia? Provavelmente porque não entendeu direitinho, ou seja, não estudou adequadamente a cartilha, o beabá, porque nós estamos lidando com a língua portuguesa e, por sua vez, sempre sofre alguma influência, de modo que é influenciado tremendamente pelo viés denominacional, porque ouve-se o tempo inteiro que é de uma forma, mas quando verifica-se gramaticalmente, quer em língua portuguesa, quando não na língua grega, constata outra coisa. Diante desse fato, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: vamos ser fiéis às Escrituras ou fiéis à denominação? Ora, eu não quero aqui provocar um burburinho, causar uma efervescência, muito menos uma revolução, uma revolta no seu arraial dito evangélico. Mas você precisa ser guiado à verdade e enquanto isto, fazendo sempre em amor. E por amor a Deus e a palavra de Deus, vamos ver o que nos diz o versículo de número 5. Nesta versão, Almeida Corrigida Fiel. E eu quero que vós todos faleis em línguas, mas, mas muito mais que profetizeis. Ponto e vírgula, eu posso continuar, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Qual é o foco deste vídeo? É esta expressão aqui. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Quando a gente para aqui, trunca o texto, não vai para frente. É que nem um carro que está sem pegar, você vai ter que empurrar no tranco, dar um tranco nele para ver se ele pega. Se você der um tranco nesse veículo, o que que ele faz? Ele continua, mas muito mais que profetizeis. Ora, ora, ora. O apóstolo Paulo, o tempo inteiro neste parágrafo, dá ênfase. A sua preferência é o quê? A profecia, não as línguas. Por que cargas d'água as pessoas dão ênfase nas línguas? Porque a gente tem observado que as línguas é como se fosse o carro-chefe de muitas denominações, mas não o é da Bíblia. Porque quando a gente entende perfeitamente, a gente vai compreender a Bíblia como um todo no tocante à temática. Ora, eu quero que todos vós faleis em línguas. Será que Paulo realmente queria que todos os crentes em Corinto falassem língua? Digo, em línguas? Não. É um sonoro não. Mas alguém vai dizer, mas como é que aqui está traduzido? Eu quero que todos vós faleis em línguas. Bom, existe uma possibilidade de interpretação quando Paulo argumenta desta maneira, conforme se encontra na língua portuguesa,
soa aquela noção de que ele está fazendo uma concessão, isso mesmo, aos crentes em Corinto, porque ele vai argumentar várias vezes, de diversas formas, a fim de levar com que aquela prática que estava causando certo embaraço na igreja viesse, vou dizer assim, se aquietar, e ele concede, mas para, na sequência, conforme o argumento romano ad hominem, ele dá a corda e depois ele puxa a corda. Eu quero que todos vós falem em línguas, e aí de repente o pessoal lá, eba, oba, e... Mas, muito mais que profetizeis. Por quê? Neste parágrafo do versículo 1 até o 5, assim como todo o capítulo 14, tá bom? É, a ênfase de Paulo é a edificação da igreja toda. Sempre a igreja toda. E a questão da inteligibilidade no ato de culto. E como é que a gente pode observar este emprego da palavra, essa expressão, eu quero que todos vós faleis em línguas? Bom, a gente precisa ter uma noção do grego koiné, não apenas soletrar, fazer a transliteração, mas principalmente se situar gramaticalmente. A gente tem que fazer análise gramatical, análise sintática, conhecer a forma, né, ou a estrutura do vocábulo, etc. e tal. É uma série de fatores dentro desse elemento linguístico que precisa ser considerado. Eu vou projetar, você que me acompanha sabe que eu lido também com o hebraico e com o grego, eu vou projetar o texto e que você vai observar no versículo de número 5. Veja bem. Quando você coloca aqui, ó, eu vou colocar o mouse e telo, querer, ter em mente, pretender, desejar, ter vontade de, ter prazer, satisfação, gostar, etc e tal. Mas você vai me perguntar, e agora? Paulo queria realmente que todos eles falassem línguas? Eu já disse que a resposta é um sonoro não. Será porque eu sou rabugento? Eu sou implicante? Claro que não. É que a gente analisa biblicamente. Geralmente, essa palavra que eu vou deixar aqui, ó, em destaque, telo, que é eu desejo, eu quero, é traduzido em boa parte das versões no modo que a gente chama de indicativo. Neste caso, o que que vai dar a entender? É como se fosse algo real. Isto é, como se Paulo quisesse realmente que todos eles falassem em línguas, quando na verdade não é. Por isso, eu penso que traduzir como se fosse o modo indicativo, que é o presente ativo indicativo, é errôneo. Isso mesmo. É falacioso. É um termo que nós utilizamos na academia. Quando a gente faz faculdade teológica, a gente utiliza termos acadêmicos. E geralmente a gente não utiliza erro, e sim falácia. Eu sei que é uma forma de suavizar o termo, para dizer assim, olha, você está errado, viu só? Mas a questão que a gente fala, não, é uma falácia gramatical. E é aqui uma falácia desse gênero, uma falácia gramatical. Porque todo aquele que mantém o presente do indicativo ativo, porque a ideia do presente do indicativo ativo no grego koiné é uma ação continuada, tipo assim, eu continuo querendo, eu estou querendo ou continuo querendo. A ideia é de continuidade. Não é algo que ele deseja, pronto, acabou, não. É como se fosse algo real. Tipo, se tivesse aqui a expressão telo biblion, como é que fica no indicativo? Eu quero um livro. Agora, como é que eu entendo, e eu não estou sozinho, muitos outros estudiosos vão nesse mesmo caminho, e eu apresento não como algo inusitado, como se eu tivesse essa ideia
como se fosse algo original da minha parte. Pelo contrário, eu apenas sou um estudante da Bíblia e faço pesquisas, inclusive no tocante às questões gramaticais nas línguas originais. E a gente vai aprendendo e vai se situando contextualmente, considerando toda a Bíblia. E aonde que a gente vai chegar quando você entende que telo, na verdade, não é indicativo? Porque pode ser, gramaticalmente falando, subjuntivo. Como assim? Quando a gente aprende os casos, eu particularmente trabalho com 8 casos no grego koiné. Existem alguns que trabalham com 5 casos. De qualquer maneira, há de convir que há uma certa ambiguidade no tocante à questão de telo ser de indicativo, o modo indicativo, ou o modo subjuntivo. E como é que a gente vai fazer isto? Tirar no para o ímpar para ver se a gente dá uma sorte. Bom, então aqui é indicativo. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. A gente não pode brincar de interpretar. E eu sei que nós temos intérpretes competentes, pessoas sinceras, honestas, mas essas pessoas também cometem erros. E por isso que existem outros estudiosos que também se debruçam sobre o mesmo assunto e que eu quero trazer aqui para você, porque a terminação de telo termina com o quê? Ó, com o ômega, ok? Quando termina com ômega, gramaticalmente falando, pode indicar, na maioria das vezes, o quê? Que é o caso presente indicativo ativo, que é o verbo mais utilizado, que ocorre mais vezes em o Novo Testamento. Mas pode também ser subjuntivo e termina da mesma forma, tem a mesma grafia. Lembra que eu falei que o exemplo telo biblion, eu quero um livro, porque é o modo indicativo. Nesse modo indicativo, afirma algo direto, algo que é real, é um desejo de fato. Eu quero um livro, telo biblion. Mas quando eu utilizo a mesma grafia depois final, rina, telo, biblion, a ideia já muda, porque fica no modo subjuntivo. Para que eu queira um livro. Quando falo para que eu queira um livro, para bem entendedor de língua portuguesa, a oração é subordinada. Expressa um desejo, ou uma possibilidade, algo hipotético e assim, e etc e tal. De modo que é preferível traduzir telo não como presente indicativo ativo, mas sim o modo subjuntivo. E como é que alguns estudiosos chegaram a essa conclusão? Uma questão, digamos assim, óbvia, pelo contexto. E você vai dizer assim, como é que a gente vai entender aqui no contexto? Vou voltar aqui para o português, para você se situar. Como é que eu vou entender aqui no contexto que Paulo realmente não quer que as pessoas falem línguas? Que não é um modo indicativo, é um modo subjuntivo. Bom, primeiramente eu vou traduzir aqui, colocando telo, essa expressão, deixa eu ver, agora sim, no modo subjuntivo. Como é que ficaria? Como é que ficaria aqui a tradução? Tá bom? No subjuntivo. Vamos lá? Eu poderia, olha só, eu poderia até desejar que todos vocês falassem línguas. Percebeu a diferença? Eu poderia até desejar que todos vocês falassem línguas. Mas a questão toda é que ele dá prioridade à profecia. E por causa de quê? Porque a profecia edifica a igreja toda. Não é uma questão apenas de picuinha da minha parte, pelo contrário. E esta versão que eu estou apresentando, colocando o verbo no modo subjuntivo, é apropriado e faz jus ao contexto. E qual contexto? Ora, vamos para o mesmo capítulo, que é a mesma carta de Paulo aos Coríntios. Vamos colocar aqui no português para você me acompanhar.
Quando Paulo fala sobre a concessão dos dons espirituais, note bem como é que ele menciona no texto, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito, numa referência ao dom espiritual, é dada a cada um para o que for útil. Deixa eu ver uma outra versão para que você possa ter um entendimento ampliado. Melhorou. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Tá bom? Guarde isso na sua mente e no seu coração. E não existe exceção. Todo dom espiritual é dado para o proveito comum. Em outras versões, para um fim proveitoso, tá bom? Mas é um proveito comum. É para a edificação da igreja toda, não de um indivíduo. O legítimo dom da parte do Espírito cumpre esse requisito de edificação, porque é dado ao homem para a edificação da igreja toda. Uma outra versão que eu tenho adotado nos meus vídeos aqui, que é a versão Palavra Viva, vai nos brindar com esse versículo aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, à luz do texto e contexto, e gramaticalmente falando, em relação ao grego koiné. O Espírito se manifesta em cada um de nós para o benefício de todos. É isto. Ora, se Paulo tem em mente, em primeiro lugar, que, conforme o versículo 12, capítulo 12, versículo 7, que a concessão do dom espiritual é da alçada ou da competência do Espírito Santo, até porque o Espírito Santo, ele distribui os dons, conforme o versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, em outras versões, como lhe apraz. Não sei se vou encontrar aqui, mas diz, ó, como ele quer. Aqui também diz como ele quer, e na palavra viva vai nos dizer, e tudo vem do mesmo e único Espírito que dá todos esses dons e decide que dom cada pessoa deve ter. Quem é que decide os dons que a pessoa vai ter ou que vai receber? É o Espírito Santo. É competência de quem distribuir? Do Espírito Santo. É conforme o quê? A soberania dele, conforme ele quer ou conforme lhe apraz. Por isso que, em primeiro lugar, se a gente for entender 1 Coríntios, capítulo 14, telo, deixa eu colocar aqui, ok? Eu quero, na forma indicativa, entrar em choque com o que Paulo ensinou, orientou a igreja há pouco. Como é que ele quer que todo mundo fale, como se fosse um desejo real da parte dele, se ele já disse que é quem distribui os dons, conforme lhe apraz, ou como ele quer, como quer, é o próprio Espírito Santo. É da competência do Espírito, não é da nossa competência. Ademais, tem uma segunda coisa. Note que quando a gente vai para a Bíblia, no mesmo capítulo 12, vamos voltar lá, no versículo de número 30, 12, vamos aqui. Vou colocar na Almeida Corrigida Fiel, já está, aliás. O que que nos diz o apóstolo Paulo com relação às línguas? Falam todos diversas línguas? Putapela, interpretam todos? Porque quando ele faz a pergunta a partir do versículo 20, 29, porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. A resposta é não para cada uma dessas perguntas. E como é que ele estaria desejoso, como se fosse de fato um anelo do coração dele,
por algo que eles sabem que o Espírito Santo, embora tenha essa competência de distribuir como quer, conforme a sua soberania e segundo a real necessidade da igreja local, ainda assim ele diz que nem todo mundo tem os mesmos dons. Por isso, nesse segundo argumento da minha parte, é um contrassenso, isso mesmo, é um disparate, é algo gritante você achar que Paulo estava desejando realmente que as pessoas falassem. Ele não queria que isto acontecesse pelas duas razões já apresentadas. Nesta outra versão, Palavra Viva, como é que fica aqui o versículo 30? Todos têm o dom de cura? Deus dá a todos a capacidade de falar em línguas que nunca aprenderam? Não. Ora, todos têm a capacidade de interpretar línguas desconhecidas? Claro que não. Ora, 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 ora. Agora a gente vai ter que dar a mão à palmatória. Reconhecer que, face esses dois argumentos, que não são falaciosos, que não vão ruir-se, porque está fundamentado naquilo que Paulo já preceitou anteriormente, e isto nos leva à conclusão, e é algo certeiro, não da parte deste, porque não foi ideia minha, não foi insight da minha parte. Pelo contrário, como eu disse, eu faço pesquisas. No capítulo 14, versículo 5, quando Paulo diz: Quero, eu quero que todos vós faleis em línguas, aqui o modo, sem dúvida alguma, não é indicativo. Não é porque eu quero que seja subjuntiva, é porque gramaticalmente pode ser indicativo ou subjuntivo. Como eu disse, é algo ambíguo, mas a gente não vai tirar o para o ímpar para ver se está certo. A gente vai ter que utilizar um recurso de interpretação para tirar, vou dizer assim, para fazer a prova dos nove, dos nove. Ou seja, você vai ter que ver o contexto e você entende. E, repito, é muito plausível, tá bom? Está dentro da razoabilidade, não tem nenhuma invenção da minha parte, de você entender que nesse versículo 5, quando ele fala assim, eu quero que todos vós faleis em línguas, lembrando que ele continua, mas muito mais que profetizeis, porque ele, repito, ele o tempo inteiro, ele opta pela profecia, por causa de quê? Porque é maior quem fala, quem profetiza do que quem fala em línguas. Ponto um, dentro desse versículo 5. E ele quer que toda a igreja receba edificação. Alguém vai dizer assim, a não ser que também interprete. Mas aí você vai ter que trabalhar textualmente, vendo o que ele está dizendo em cada parágrafo e ver onde é que ele introduz o verdadeiro dom de línguas. Por sua vez, você vai ter que considerar o capítulo todo, e se você ler capítulo 12, 13 e 14 numa sentada só, você vai ter que convir. O apóstolo Paulo dá preferência à profecia. E eis a sugestão da minha parte. Eu não tenho um quadro aqui para escrever, mas o modo aqui, sem dúvida alguma, é subjuntivo. Lembrando que a grafia no texto grego é a mesmíssima para o modo subjuntivo e o modo indicativo. Pelas razões apresentadas, telo não pode ser, em hipótese alguma, o caso indicativo, mas sim, quando falo caso, o modo indicativo, mas sim está, o verbo está no modo subjuntivo pelos dois argumentos colocados aqui e que não se desfazem, porque está devidamente fundamentado. Como é que ficaria então? Versículo de número 5. Eu poderia, Paulo falando, eu poderia até desejar que todos vocês falassem línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem fala em línguas é maior do que o que fala, quem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E a questão aqui, meus irmãos,
a igreja receba edificação o tempo inteiro, o tempo todo. Não existe exceção. A questão, dentro desse parágrafo, dentro de todos os parágrafos do capítulo 14, é sempre edificação da igreja, o tempo inteiro. É a inteligibilidade do culto, inclusive de todos os elementos de culto. Por isso que, é, no modo subjuntivo do verbo, eu quero, entendendo desta maneira, não vai haver aquele contrassenso, aquele disparate, porque quando você lê o capítulo 12, versículo 7, e o capítulo 12, versículo 30, você tem que ajustar. Você não pode deturpar o sentido, uma questão de conveniência, quer denominacional, quer pessoal. Que seja pessoal, mas ainda assim não é correto. Eu costumo dizer que há uma desonestidade intelectual por parte de alguns. Outros são tendenciosos. Mas nós temos pessoas que são honestas, pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, pessoas que são criteriosas, pessoas que, em matéria de Bíblia, optam em ficar a favor da Bíblia, do lado dela, inclusive dentro desses elementos gramaticais. Porque algumas traduções, algumas versões podem deixar a desejar. Uma questão nossa da, da, da falha humana. Não é porque a palavra de Deus não seja perfeita. A palavra de Deus é inerrônea ou inerrante. Mas acontece que os homens podem colocar termos que não estão tão próximos assim do que o texto diz, e ainda, quando desconsidera-se o contexto, pode cometer equívoco ou ainda uma falácia na tradução. Chamo de falácia da tradução para evitar o termo erro, mas é como se fosse trocar seis por meia dúzia, né? O resultado é o mesmo. Por isso que quando a gente lida com esse versículo 5, não é preferível porque eu acho que é certo, é preferível porque você percebeu que faz sentido o que eu estou dizendo. E o que eu digo não é algo de mim mesmo, mas de outros homens que, no decorrer dos tempos, se debruçaram sobre o assunto e deixaram-se ser conduzidos por Deus no processo de tradução. Não estou equiparando-os aos escritores do Novo Testamento, do Antigo, mas foram homens que foram sensíveis, tiveram percepção, adotaram critérios linguísticos e chegaram à conclusão que ora apresento. De modo que eu quero finalizar dizendo: tudo isto que eu apresentei, por mais estranho, entre aspas, que possa parecer para você, porque o tempo inteiro só ouve uma coisa e acha que é verdade. Mas pense com carinho. Não é à toa que qual é o nome dessa plataforma? Cantinho Teológico. É um recanto de reflexão. A gente precisa parar, pensar, refletir. Eu, particularmente, eu posso estar convicto de algo, mas quando sou convencido pelas Escrituras, meu irmão, minha irmã, não resta outra coisa a fazer a não ser reconhecer a falha de interpretação deste, porque eu também cometo erro e opto pela tradução ou interpretação correta, que eu sempre chamo aqui de adequada, apropriada. E a gente vai aprendendo cada vez mais e mais. Eu sei que é um assunto para alguns pouco digerível, de, mas acredite, é algo essencial e importante para você compreender
não apenas do versículo 1 até o 5, mas todo o capítulo 14, quando não toda a epístola. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.